Senhor, a partir deste momento, Pai, eu me coloco mais ainda, Senhor, nas tuas mãos. Pai, eu peço que não fale eu, mas que fale o Senhor e fale o teu Espírito, Pai, através de mim. Em nome de Jesus, Pai, que estes capítulos a seguir venham agora edificar as nossas vidas e corações, ó Pai. Eu venho, te peço, novamente me coloco, Pai, aos teus pés agora, me anulando completamente, Pai, para que o Senhor possa tomar o teu lugar, ó Pai. Para que o Espírito Santo venha falar através da minha vida, em nome de Jesus. Amém e amém. 2 Coríntios capítulo 5. Eu já adianto para vocês hoje que a leitura vai ser um pouquinho extensa, o conteúdo é um pouquinho grande, complexo, mas a gente precisa ler todo o contexto para que seja compreendido e a gente não quebre a mensagem no meio, né? Tem alguns capítulos aqui que eu gostaria de ler e finalizá-los hoje. Embora o capítulo seja bem claro, seja autoexplicativo, mas a leitura vai ser um pouquinho extensa. Então, acompanhem atentamente a partir do capítulo 5. Eu vou ler e fazer alguns pequenos comentários e a gente vai seguindo nesse ritmo. Amém? Espero que seja claro e compreensível para todos, em nome de Jesus. Verso 1 do capítulo 5 de 2 Coríntios. Sabemos que, se for destruída a temporária habitação da terra em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Aqui, Paulo já está anunciando, né, aos coríntios a diferença, a distinção, aonde vai chamar muita atenção nesses capítulos aqui, entre o homem terreno, o homem carnal e o homem espiritual. Né? Ele vai trazer alguns ensinamentos, algumas exortações, e serve muito para os nossos dias aqui, para que a gente faça atenção e saiba separar um do outro, saiba nos identificar entre um e outro, entre o homem carnal, o homem espiritual e aquilo que devemos buscar a ser, né? Então, mesmo que ele fala aqui em morada, né, em habitação terrena temporária em que vivemos, então mesmo que tudo isso que vemos hoje, aonde moramos, aonde habitamos, o mundo em que vivemos seja destruído, nós temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construídas por mãos humanas. Né? Sabendo que a nossa esperança não está naquilo que as nossas mãos podem fazer ou podem conquistar. Né? Verso 2: Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Né? Então, precisamos entender aqui que o nosso espírito, que clama por nós, que geme com gemidos inexprimíveis através de nós ao Senhor, clama para que estejamos revestidos dessa habitação celestial. Aqui já vem de encontro, né? Já mostra a separação, mas vem muito de encontro o nosso homem espiritual e o carnal, porque nós, no nosso dia a dia, no anseio da nossa carne, não é isso que nós pedimos 24 horas por dia, né? Muitas vezes passa despercebido, a gente esquece desse pedido e a gente acaba pedindo aquilo que nós temos o desejo nessa terra, né? Ou às vezes a necessidade nessa terra. A gente não passa, eu pelo menos não, então estou abrindo o coração aqui para vocês, né? Que a gente não passa 24 horas por dia pedindo e clamando a Deus como deveríamos, como o nosso espírito faz por nós, né? Isso aqui já é um ponto para a gente se atentar. Verso 4. Pois, enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para este propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Então, nada daquilo que passamos, vivemos, sofremos ou mesmo almejamos foge do controle de Deus. Foi Ele que nos preparou para tal propósito, é Ele que nos capacita
para tal propósito, por tudo isso que passamos no nosso dia a dia. E é claro que ele não vai se contrapor à sua palavra, assim como nós já estudamos também nos ensinamentos de Jesus, que ele não nos dá um fardo mais pesado do que aquilo que podemos carregar, do que aquilo que podemos suportar. Visto então que, para o propósito em que vivemos, o Senhor já nos preparou. E a garantia do que teremos, daquilo que está por vir, vem através do Espírito que ele nos deu. Essa é, como eu já disse aqui em outras aulas, essa é a maior das promessas deste evangelho a qual estudamos, entendemos e servimos. É a promessa da vida eterna que temos através do Espírito Santo. Então, nada relacionado a esse evangelho depende daquilo que as nossas mãos o fazem. Depende da nossa capacidade, né? A esperança que temos na vida eterna é aquela que o Senhor nos deu através do Espírito Santo. Então, nada disso é mérito nosso. E nos vem através da graça de Deus. Se é através da graça de Deus, não é por merecimento, é simplesmente pelo fato de que o Senhor nos amou e nos concedeu esta graça como um presente. Então, eu não sou salvo porque eu sou bonzinho, eu não sou salvo porque eu só faço boas coisas, eu sou salvo pela misericórdia de Deus e tenho nesta salvação a esperança através do Espírito Santo. Então aqui eu sei que é um pouco complexo o assunto, mas é a divisão clara entre o homem espiritual e o homem carnal, aquilo que a gente pede, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente anseia e aquilo que deveríamos fazer, né? Aquilo que deveríamos estar pedindo para sermos revestidos da habitação celestial, para termos essa esperança no Espírito Santo. E muitas das vezes é o homem carnal que toma a frente, que pega a prioridade das coisas e pede aquilo que o nosso coração deseja, ou às vezes até aquilo que precisamos em determinado momento. Só que o Senhor, que sabe de todas as coisas, e o Espírito dele que habita em nós, é aquele que pede corretamente ao Senhor. Mas nem sempre nos sujeitamos a ele, né? Portanto, verso 6. Temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Triste isso. E difícil de entender, né? De perceber isso num primeiro momento. Mas enquanto estamos no corpo, homem, no corpo carnal, no corpo humano em que temos, naturalmente já somos nascidos do pecado. Então estamos longe de Deus e precisamos nos entregar ao nosso espírito dia após dia para sermos reconciliados com Ele. A gente vai ver isso no decorrer aqui do texto, né? Mas tomamos primeiro essa consciência, porque eu costumo dizer, não sei se todo mundo vai ser de acordo comigo, que para que a gente possa mudar algo em nós, para que a gente possa corrigir algo, a gente precisa identificar que está errado. A gente precisa identificar que tem algo a ser corrigido. Se nós mesmos não identificamos, pode um falar, o outro falar e vir alguém corrigir isso e aquilo, a gente não vai fazer porque a gente não se deu conta. Então o primeiro passo para isso não é a gente sair apontando, tá errado isso, tá errado aquilo, tá errado aquele outro. Não, porque nós precisamos examinar a nós mesmos e identificar em nós, cada um por si, o seu erro. Porque se não tiver essa identificação, se não tiver essa consciência do que me separa de Deus, eu não tenho como corrigir. Eu posso estar rodeado de pessoas à minha volta enxergando aquilo que está errado, vendo aquilo que me distancia de Deus, mas se eu que preciso ser o agente dessa mudança na minha vida, eu não identificar, eu não tenho como mudar. Porque para mim está tudo bem, está tudo certo. E tudo o que estão falando na minha orelha é só encheção de linguiça e não vai mudar em nada, porque eu mesmo não tenho a consciência. Entendem o que eu quero dizer? É mais ou menos isso que a palavra nos traduz aqui, né? Verso 7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausente do corpo
e habitar com o Senhor. Por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas ou quer sejam más. Isso não quer dizer a tua salvação está condicionada às tuas obras. Não é isso. Só que a palavra também é muito clara em dizer que aquilo que semearmos, vamos colher. Quer dizer, fiz boas coisas, vou ser recompensado pelas boas. Fiz más obras, vou ser recompensado também pelas más. Porque aquilo que eu plantei vai me vir como consequência. Então, se a todo momento, no verso 9 diz, né, que temos o propósito a todo momento de agradar ao Senhor, quer dizer, o nosso espírito já faz. Porque o nosso espírito de vida, o sopro de vida está em nós porque foi o Senhor que nos deu. Então, se vem dele, é bom. Mas o nosso corpo, a nossa mente e consciência não é tão boa assim quanto o espírito. Então, procuramos agradar ao Senhor, seja em espírito, seja no corpo. Só que temos que ter a consciência de que prestaremos conta dessas obras. Mas se procuramos agradar ao Senhor também no corpo físico, humano, logo procuraremos agradá-lo de acordo com o quê? Com aquilo que queremos? Não. De acordo com a sua palavra que nos leva a obedecer os seus mandamentos, a obedecer às suas ordens, direções e ensinos. E viver pelo Espírito, que é isso que as cartas as quais estamos estudando aqui, que é aquilo que Paulo orienta a maioria das igrejas para o qual ele escreve, aqui no Novo Testamento, que é justamente de viver pelo Espírito. Se vivemos pelo Espírito e damos os frutos do Espírito, logo também neste corpo carnal estaremos agradando ao Senhor. Embora não seja fácil, embora não seja a coisa mais simples do mundo a se fazer, mas é onde buscamos ou deveríamos buscar estar neste lugar de agrado ao Senhor. Para que no dia que estivermos diante ao seu tribunal e prestarmos contas, podemos dizer: Senhor, eu fiz o meu melhor. Eu segui enquanto eu pude a tua palavra, o teu ensino e as tuas leis. Verso 11. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Só o verso 11 por enquanto aqui, porque tem algumas palavras e algumas direções que podem nos trazer uma interpretação diferente. Uma vez que conhecemos o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens. E o que isso quer dizer? Persuadir não quer dizer enganar, mentir ou distorcer algo que não deveria ser feito, né? Às vezes temos um conceito diferente da definição da palavra. É claro que umas traduções podem trazer alterações e tudo, mas o real sentido da palavra persuadir, se você for procurar no dicionário, então não sou eu que estou dizendo, é levar alguém a tomar tal atitude ou tal decisão baseado em argumentos. Isso não é uma mentira, não é você enganar alguém, é diferente a palavra, o sentido de persuadir ou enganar ou ludibriar alguém, ou o que seja, mas é exatamente isso que Paulo estava ensinando. E o que ele também fazia por onde passava era, olha, você pode mudar o seu caminho baseado em tais fatos, em tais argumentos. Então ele não tentava simplesmente convencer alguém por convencer. Ele tinha bases históricas, bíblicas de conhecimento e tudo,
E a partir dessa conversa, a partir da conversão daqueles a quem ele apresentava Jesus, aí a obra é com o Espírito Santo, já não é mais ele convencendo ninguém. Mas nós, enquanto cristãos, devemos também seguir este exemplo para aqueles que não conhecem, apresentar a palavra e, por que não, persuadir aqueles que não conhecem, que quer dizer assim, dar o entendimento e mudar a conduta de vida baseado em argumentos. Este é o sentido dessa palavra de Paulo aqui nesse verso. E como que isso se faz? É somente através de palavras bonitas, conhecimentos e formações e mais formações, diplomas e diplomas? Não, porque a continuidade desse verso nos explica, né? O que nós somos está manifesto diante de Deus. E esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Quer dizer, aquilo que eu sou, aquilo que eu faço, o Senhor conhece, ele está vendo, está manifesto diante dele aquilo que eu sou. Eu não tenho como esconder de Deus. Porque os seus olhos estão por todas as partes, ele conhece o fim desde o princípio, ele me conhece antes mesmo de eu ser concebido no ventre da minha mãe. Então, o que eu sou está manifesto diante dele já, ele já sabe. Agora eu espero que da mesma forma, isso que Paulo está falando aqui neste verso, da mesma forma que o Senhor me conhece, eu quero que vocês me conheçam também, por aquilo que sou e o que eu apresento a vocês, não pelo bonito discurso de persuasão ou de o que quer que seja diante dos homens, mas ele quer que ele seja conhecido também por aquilo que está manifesto diante ao Senhor. Em total transparência, ele faz a mesma coisa diante do povo, né? Então isso é o que leva ele também a ser conhecido por quem ele é diante do povo, e é este exemplo que trazemos para nós. Eu não posso ser aquele que traz uma boa aula aqui na quarta-feira, mas na quinta eu sou outro, na sexta outro e no sábado outro, né? Por quê? Diante de Deus eu sou um só. E se eu sou um diante dele e dois diante a vocês, tem alguma coisa que não está compatível com o que eu estou ensinando, então. Verso 12. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês. Porém, lhes estamos dando a oportunidade de exultarem em nós para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Então veja aqui o outro ponto, né, que ele chama a atenção além desse verso 11 aqui, para aquilo que ele é e aquilo que ele mostra ser realmente. Porque tem outros falando para o mesmo povo, talvez, se apresentando de uma forma para o povo, só que o discurso é um e o coração é outro. Então, Paulo, ensinando essas coisas, ele está dizendo assim: olha, eu estou dando um exemplo para vocês de como é ensinar, mas viver aquilo que ensina. Não é simplesmente ensinar, virar as costas e falar: olha, o meu ensino está dado, agora eu faço o que eu quero da minha vida. Não. Verso 13. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Mas se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Mais um ponto de equilíbrio aqui, né? Porque a gente sabe que as coisas do reino, as coisas espirituais e aquilo que a palavra nos ensina aqui, tem horas que a gente olha e diz assim: isso aqui não faz muito sentido. Não sei se só eu penso dessa forma. Aquele que quiser ser o maior, ele tem que servir a todos. Aquele que quiser ganhar a sua vida, ele vai ter que perder. Mas aquele que perder a sua vida aqui na Terra, ele vai ganhar. A matemática do Senhor ela é meio inversa à nossa lógica. Não sei se todo mundo vai concordar comigo, então é por isso que o verso 13 traz esse tipo de equilíbrio aqui, porque se nós enlouquecemos, é por amor a Deus, porque por tanto o amar e seguir aquilo que é o seu reino, se a gente for comparar isso com o que o mundo nos ensina, com aquilo que o mundo nos pede, a gente é chamado sim de maluco. Porque não faz muito sentido para o mundo, mas para Deus, sim. Então, enlouqueceríamos por amor a Deus, mas conservamos o juízo
por amor a vocês. Por quê? Porque para ensinar os irmãos, para que a gente possa cultuar de uma certa forma com ordem entre os irmãos e para que a gente possa viver em harmonia em sociedade, a gente precisa conservar um pouco o juízo, senão não funciona, senão vira essa loucura que a gente tem visto por aí, e a cada loucura que a gente vê, atribuem o nome de Deus e acaba virando uma bagunça, sem controle, sem direção, sem nada, e o Senhor, apesar da sua matemática ser inversa a nós, mas ele é muito coerente, ele é muito respeitoso, é muito organizado, e a gente não pode fazer qualquer bagunça e dar o nome de mover de Deus, que às vezes a gente acaba até tropeçando na palavra e saindo do trilho. Né? Verso 14, para a gente continuar. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo, todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A que ponto chega esse amor que a gente não sabe explicar? Que a palavra, aqui o verso, né, o verso 14 que a gente leu, traz uma palavra muito simples para traduzir todo esse amor, mas é uma palavra que a gente, quando ouve, quando a gente entende esse amor, ela traduz muito bem o que foi o sacrifício da cruz. Ele nos constrange, a gente fica sem rumo, sem saber o que responder, sem saber como agir diante de tanto amor, porque a gente não faria isso. Porque um só morreu por todos, por amor a todos estes que, mesmo eles sabendo que no futuro, ou mesmo na hora da sua morte, na hora da crucificação, iriam o rejeitar. Mas aí o final do verso aqui nos chama muita atenção, o final do verso 15. Ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais por si mesmo. Então quer dizer, se eu entendo esse sacrifício da cruz, se eu tenho um espírito que clama pela morada celestial, se eu tenho aquele que geme por mim, logo eu não tenho mais vez aqui nessa história. Não existe mais o eu quero, o eu faço, o eu desejo isso, aquilo, aquele outro. A não ser que a gente esteja fazendo um sacrifício muito maior do que o que foi o da cruz. O que eu não acredito ser o caso. É tão constrangedor entender esse amor, entender esse sacrifício, que não dá mais tempo, não tem mais espaço para a gente dizer assim, ai, mas eu não gosto disso, não gostei daquilo, mas isso aqui eu acho que está errado, isso aqui. Não, a gente se constrange diante dessa presença, entendendo que já não vivemos mais nós, mas vivemos para aquele que se sacrificou por nós. Verso 16. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, mas agora já não o consideramos assim. Só até aqui, porque tem um parênteses interessante aqui. No verso 15, ele diz que não vivo mais eu, mas vivo por aquele que deu a vida por mim. Está falando de mim. Está falando de cada um de nós tendo a consciência do sacrifício que foi feito lá naquela cruz. Mas o verso 16 ele vai um pouquinho mais longe, eu não sei se todo mundo acompanhou isso aqui, de modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Quer dizer, eu não vivo mais para o meu homem humano, mas eu também não considero mais o meu vizinho, o meu amigo, o meu irmão, pelo homem humano que é, mas eu olho com os olhos do Senhor para o ser espiritual que é o meu irmão, o meu vizinho, o meu amigo, a minha família, enfim. Porque de um certo modo,
Até a crucificação entendíamos, né, é a exortação de Paulo para os coríntios, no capítulo 5, verso 16, mas se aplica muito a nós aqui, porque consideramos Cristo humano até a sua morte, mas hoje nós olhamos para ele como um Deus vivo, pela fé, que não o vemos, mas cremos. Se somos feito imagem e semelhança do Senhor, somos também seres espirituais nesta terra. Por que então que nós consideramos uns aos outros como seres carnais e nos condenamos ou condenamos uns aos outros pelas atitudes carnais também? Sendo que aqui, a partir do verso 16, a gente entende que devemos considerar uns aos outros como seres também espirituais. Por que isso? Parece meio confuso. Fica mais claro a partir do verso 17, eu prometo para vocês. E eu oro para que o Espírito Santo também deixe mais claro para vocês. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. É um verso muito conhecido esse, né? Normalmente usado fora do contexto. Normalmente a gente vai usar isso daqui para justificar um monte de coisa fora do que o texto está querendo nos dizer. Só que a gente olha para este verso agora, dentro do contexto, e entende que o meu irmãozinho que está em Cristo, a partir daqui, ele não vai mais ser considerado para Cristo aquele pecador da onde foi tirado do lamaçal do pecado, da morte e tudo. Está em Cristo, nova criatura é. Então por que eu vou ficar olhando também para o meu passado, para o passado de um, de outro, daquele outro, para dizer que tudo está errado e condená-lo? Não. Aquele que está em Cristo é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Mas não acaba aí. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. A partir de Cristo, tudo se fez novo. A partir de Cristo, nova criatura é, isso que diz a palavra. Através do ministério da reconciliação. A gente não vai abrir uma plaquinha, um ministério novo para isso, não é isso que a palavra está nos orientando, nos dizendo, né, e tudo, porque senão daqui a pouco a gente vai criar mais hierarquias e lideranças e placas e brigas, e não é esse o intuito. Mas a partir de Cristo, passamos, ou deveríamos passar, como Paulo exorta a Coríntios e a palavra nos revém hoje, deveríamos passar a agir como seres espirituais, buscando agradar a Deus, mesmo estando nesta experiência de seres humanos e carnais. A palavra não está dizendo assim, a partir daqui, as coisas se fizeram novas e tudo o que ocorreu lá atrás cai no esquecimento ou no mar da amnésia ou o que quer que seja. Não é essa a direção da palavra. Está dizendo, a partir daqui, você é uma nova criatura, por quê? Porque entende-se que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, a partir daqui tudo se fez novo, porque as atitudes serão diferentes, o plantio será diferente e você terá uma colheita diferente. Deus não está... Como eu posso dizer isso para que não seja mal interpretado? Nós não vamos, a partir do momento que estamos em Cristo, sofrer uma amnésia e esquecer de tudo o que passou. Afinal, tudo o que passou nos permite e nos construiu até aqui e vai continuar nos levando até o fim das nossas vidas. Porém, a gente vai mudar a conduta, a gente vai mudar o modo de viver, vamos viver de acordo com a palavra de Deus, entendendo os seus ensinos, os seus mandamentos, e não vamos mais praticar aquilo que praticávamos lá atrás.
Tanto é que se a gente se afasta um pouquinho assim da palavra de Deus e olha para trás e continua as velhas práticas, quer dizer, você não se tornou uma nova criatura, você só sofreu da emoção do momento dizendo que se converteu. Você vai realimentar as antigas práticas e vai voltar a fazer as besteiras que fazia. O que a palavra quer dizer que a partir de Cristo as coisas se fizeram novas, subentende-se que as tuas atitudes sofrerão também as mudanças. E logo você verá a mudança no decorrer da tua caminhada. Não é mágica, não é uma varinha que vai dizer assim, ó, a partir daqui, uau, tudo se fez novo. Não, vai mudar à medida que você muda também as tuas atitudes. E se reconcilia, né? Volta para o plano inicial, que era o plano de Deus para a sua vida. Verso 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Deus ele é muito bem capaz de fazer a sua obra por si, assim como ele fez em 7 dias tudo aquilo que a gente vê aqui, 6, melhor dizendo, e não podemos esquecer o tempo do descanso. Só que, portanto, aqui ele nos usa, com a sua graça e misericórdia, ele nos permite a participar dessa obra, para que anunciemos as boas novas e façamos com que aqueles que se afastaram ou ainda não conhecem o nome de Jesus venham se reconciliar com o Senhor. É através de nós que ele fará isso. Ah, ele pode fazer tudo sozinho? É claro que ele pode, eu não tenho dúvidas disso. Só que ele concede a nós esta graça de falar em seu nome e transmitir a sua mensagem, sobretudo. Viver de acordo com aquilo que ele nos orienta. E esta é a maior mensagem. Não são palavras que vamos falar para um ou para outro e tudo, mas que as pessoas vejam Deus nas nossas vidas. Porque no verso 20 ele deixa muito bem claro que nós somos embaixadores de Cristo. O embaixador quer dizer o quê? Um representante de um determinado reino em outro local, em uma terra estrangeira. Estamos passando por essa terra, o nosso reino é outro, é o eterno, do céu, mas aqui somos embaixadores deste reino nessa terra, então temos que representar isso. E você não descobre, né, que um embaixador é embaixador lá de qualquer jeito. Ele é uma figura notável, ele é uma figura que se destaca entre os outros, é uma figura diferente dentro daquela nação onde ele está representando a sua nação de origem, e é isso que nós minimamente deveríamos fazer. Enquanto cristãos, deveríamos ser minimamente diferentes deste mundo. E não falar do mesmo jeito, se vestir do mesmo jeito, ter as mesmas atitudes, aquilo que o mundo espera de nós. Não. Para que sejamos realmente embaixadores de Cristo, temos que representar o mínimo possível, para que alguém olhe para nós e fale, opa, essa tua atitude é diferente do que todo mundo está fazendo. E assim possamos realmente ser embaixadores do reino. Amém? Capítulo 6. O tempo passa muito rápido aqui, ainda tem muita coisa para falar. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus, pois ele diz, eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Palavras estas transcritas de Isaías 49, verso 8, para quem quiser acompanhar também lá e fazer esse paralelo. Né? Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Verso 3. Não damos motivos de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito.
Isso é muito importante aqui para nós, embora não seja a defesa de um ministério, de uma placa, ou de isso, de aquilo, mas nós não podemos dar o descrédito na nossa vida ou escandalizar alguém pelo que quer que seja, tá? Não estou dizendo aqui de pecados escandalosos, eu estou dizendo qualquer atitude que possa levantar um questionamento ou causar um escândalo mesmo entre os irmãos. Precisamos ter o discernimento e a sabedoria do Espírito para não causar este escândalo a ninguém. E aqui onde a leitura vai ficar um pouco mais extensa, mas eu preciso ler tudo de uma vez aqui, para que a gente entenda em quais circunstâncias não causar escândalos em ninguém. Ah, mas isso aqui não dá, isso aqui não pode, isso tá ruim. Vamos ver o que Paulo diz a respeito. Em quais situações ele não causou escândalo a ninguém. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações, tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores ou sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Simples, né? Passar por algumas dessas adversidades ou até alegrias e não causar escândalo a ninguém e não descredibilizar a palavra de Deus ou o ministério, aquilo que nos foi confiado. Verso 11. Falamos abertamente a vocês, coríntios, e lhes abrimos todo o nosso coração. Não lhes estamos limitando o nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que têm por nós. Numa justa compensação, falo como a meus filhos, abram também o coração para nós. Forte isso, né? Aquilo que ele ensina a passar por tais adversidades, tais situações, mas não é recíproco. E o relacionamento, ele deve ser. Há um velho ditado popular brasileiro, acho que todos devem conhecer, que quando um não quer, dois não brigam, né? No relacionamento também é assim. Se não houver reciprocidade, um só não pode se relacionar sozinho. E Paulo ensinava a igreja, amava a igreja, exortava a igreja, mas talvez não tinha o mesmo retorno, né? Era simplesmente, ó, vem, traz pra gente tudo aquilo que você tiver para fazer e a gente não te dá nada em troca. Nem uma palavra, nem obediência, nem desobediência, nem nada. Mas precisa haver isto. Relacionamento é isso. Verso 14. Não se ponham em julgo desigual com descrentes. Pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. E lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Trechos também aqui dessa leitura, tirado de Isaías 52, tá? Para quem quiser dar uma olhada depois lá, também fala em Levítico 26, Jeremias 32, são palavras do Senhor para quando havia essa ligação entre o povo de Deus
e um povo idólatra, um povo descrente, enfim, né? E aqui Paulo reforça essa ideia aos coríntios. E não serve isso aqui só para... Acho que posso falar isso abertamente aqui, porque entre os irmãos todos já ouviram esse tipo de desculpa, né? Normalmente em relacionamentos. Ah, você não deve se relacionar, um crente com um descrente, o jugo desigual traz isso, traz aquilo, traz muito peso e é muito difícil isso, aquilo. Mas isso não serve só para um relacionamento casal ali, homem e mulher e tudo, né? A gente entendeu aqui a partir do verso 14 que isso vai muito além, né? Em fazer alianças erradas, em vocês se envolver em mesas, em conversas erradas e tudo. Não é só o relacionamento casal, não, que isso aqui pesa. Porque aonde a luz está, não há trevas. E aonde há trevas, dificilmente vai ser aceita uma vela acesa ali no meio. Dificilmente vai ser aceita uma lâmpada acesa. Então, sempre vai gerar conflito, seja no aspecto que for. O jugo desigual, ele é perigoso. Não estou dizendo que a gente vai se fechar na bolha dos crentes e o resto a gente não vai tocar. Não é isso. Precisamos nos relacionar uns com os outros, pregar a palavra de Deus. Se a gente não pregar, como eles vão ouvir, como conhecerão e tudo, né? Mas eu digo relacionamentos mais profundos, alianças e tudo, precisamos ser extremamente cuidadosos, né? Uma releitura durante a semana aí do verso 14 até o verso 18, eu tenho certeza que vai refrescar um pouquinho aí a memória e vai falar um pouco mais particularmente com cada um. Porque a gente sabe aonde a gente pisa, o caminho que a gente vai, a gente sabe das nossas atitudes e decisões. E isso não sou eu que vou dizer para cada um. É a palavra do Senhor lida e revelada através do Espírito Santo que vai falar ao coração de cada um. Amém? E eu acredito que vamos conseguir. Capítulo 7, vamos lá, vamos terminar aqui. Falei mais cedo para a Dani e para a Júlia aqui em casa que o meu papel é deixar não só elas, mas o povo de Deus meio triste. Elas olharam assim sem entender. Falei, fica na aula então que vocês vão entender o porquê, né? Vamos para o capítulo 7 aqui, a gente vai entender o porquê que o nosso papel como cristão é deixar os nossos irmãos, às vezes, meio tristes. A gente tem a tendência de querer só fazer o bem, né? Mas deixar o irmão triste também é fazer o bem. Pode parecer incoerente, mas vamos lá, o Senhor vai falar com a gente agora. Mais ainda. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Quais promessas, né? Essas que lemos aqui, que já vem desde Levítico, enfim, né? Eu lhes receberei, vocês serão meus filhos e minhas filhas, então não toquem em coisas impuras, e tudo isso que a gente acabou de ler aqui são as promessas que temos da parte do Senhor, e assim ele pede para nos purificarmos. Foi o verso 1 do capítulo 7. Verso 2. Concedam-nos lugar no coração de vocês. A ninguém prejudicamos, a ninguém causamos dano, a ninguém exploramos. E eu não digo isso para condená-los. Já lhes disse que vocês estão em nosso coração para juntos morrermos ou vivermos. Tenho grande confiança em vocês e de vocês tenho muito orgulho. Eu sinto-me bastante encorajado. A minha alegria transborda em todas as tribulações. Então, que declaração essa, né, de Paulo aos Coríntios, dizendo, pedindo, né, esse lugar no coração, pedindo este lugar de reciprocidade no relacionamento e afirmando o amor que ele tem pelos coríntios. Seja para viver, seja para morrer, mas a gente está junto. Verso 5. Pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso. Fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. E não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram.
Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, eu não me arrependo. É verdade que a princípio eu me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, eu me alegro não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. Opa, então Paulo está dizendo assim que ele não se arrepende de ter entristecido esse povo. A carta dele foi um pouco pesada, foi um pouco dura, corrigiu alguma coisa e, poxa vida, não é legal. Mas o que levou? Qual foi o resultado dessa tristeza, dessa carta pesada de Paulo? Né? Levou a eles ao arrependimento. Foi aquilo que eu disse um pouquinho antes aqui no vídeo, que eu não tenho como corrigir algo, eu não tenho como mudar algo em mim, se eu não tenho a consciência do meu erro. Só que para que eu tenha a consciência do meu erro, isso não vem assim num passe de mágica. Normalmente, o Senhor vai usar os irmãos abençoados que nos rodeiam para dizer, olha, vamos alinhar alguma coisa que está fora aqui do esquadro da palavra de Deus? Olha, esse caminho que você está trilhando, essa atitude que você está tendo, talvez isso não esteja entristecendo o coração de Deus? E uma correção assim, por mais amorosa que ela seja e tudo, mas nos traz um certo desconforto, nos traz uma certa tristeza de falar assim, poxa, realmente eu estou pisando na bola, eu estou andando por onde não deveria, eu estou tendo atitudes que eu não deveria. Então, logo, causar tristeza no irmão não é tão mal assim. Porque eu não estou causando tristeza para o fazer mal, para o deixar para baixo. Estamos aqui trazendo a direção, correção, e logo essa tristeza se torna em consciência e arrependimento. Visto aqui o final do verso 9, onde lemos, e de forma alguma vocês foram prejudicados por nossa causa. Então, quer dizer, eu não posso empurrar o irmão mais para o buraco ainda. O meu intuito é de mostrar o erro e lhe reparar o dano, não causar mais ainda. Né? Não é apontar, não é criticar e não é matá-lo mais ainda. Né? Verso 10. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, essa produz morte. Vejam o que esta tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo, vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Assim, se lhes escrevi, não foi por causa daquele que cometeu o erro, nem daquele que foi prejudicado, mas para que diante de Deus vocês pudessem ver por si próprios como são dedicados a nós. Por isso, tudo fomos revigorados. Além de encorajados, ficamos mais contentes ainda ao ver como Tito estava alegre, porque seu espírito recebeu refrigério de todos vocês. Eu lhe tinha dito que estava orgulhoso de vocês e vocês não me decepcionaram. Da mesma forma como era verdade tudo o que lhe dissemos, o orgulho que temos de vocês diante de Tito também mostrou-se verdadeiro. E a afeição dele por vocês fica maior ainda quando lembra que todos vocês foram obedientes, recebendo-o com temor e tremor. Eu alegro-me por poder ter plena confiança em vocês. E aqui a gente acaba o capítulo 7. Foi longa a leitura, mas eu consegui chegar no final daquilo que o Senhor tinha proposto para essa noite. Porque não fazia sentido falar de um capítulo ou dois e deixar essa parte da carta de fora, visto que depois nós começamos um outro contexto aqui. Então entendam que precisamos, irmãos,
exortarmos uns aos outros, assim como Paulo fez com a sua igreja, ou com várias igrejas aqui no caso. E às vezes pensamos, poxa, não vou falar isso, não vou falar aquilo para tal pessoa que vai entristecer. Como eu disse, a gente não vai empurrar a pessoa mais para o buraco, deixá-la pior do que já está, só que é nosso papel trazê-la de volta para os trilhos, apresentar a palavra do Senhor com amor, é claro, com toda a sabedoria e discernimento. Vai causar tristeza, vai causar desconforto. Só que aquilo que vem do Senhor, a tristeza e o desconforto que vem do Senhor, é para o alinhamento, é para o arrependimento. Não é para causar inimizade, não é para causar divisão, não é para causar discórdia. Isso é o que o mundo faz, como vimos no verso 10, e produz morte. Por quê? Porque aí não é para o teu bem, aí não é para a tua reconciliação com o Senhor. É simplesmente para te afrontar e para te deixar mais para baixo do que está. Essa é a tristeza do mundo. Já reparou que quando a gente fala com alguém do mundo que não é tão positivo assim, ou não vê as coisas pela ótica do Senhor, sempre tem um problema maior que o seu para potencializar a conversa, né? Quem já conversou com gente assim, né? Poxa, hoje o dia tá difícil, tá assim, assim. Ah, não, mas para mim tá pior por causa disso, daquilo, daquele outro e tal, né? Se você tá triste, o mundo te faz pesar mais ainda. E o nosso papel nas nossas atitudes diferentes, ou como vimos na aula passada, o nosso perfume de Cristo que deve ser exalado, é justamente fazer o contrário. Para quê? Para que nos tornemos uma carta viva aqui aonde as pessoas possam ler Jesus na nossa vida. Então, se serve de direção e de consolo hoje, não fique tão decepcionado em entristecer alguém. O nosso papel, às vezes, como cristãos, filhos do Senhor, é deixar o nosso irmãozinho triste. Assim como fez Paulo, com uma carta um pouco pesada, mas de arrependimento, de frutos do Senhor para a vida daqueles que leram aquela carta que entristeceu. Amém? A partir da leitura eu não posso continuar e ir muito mais longe aqui. Eu acredito que o Senhor tem muito a falar com cada um de nós ainda durante a semana e a releitura vai ser longa para cada um de vocês. Para mim também, né? Mas recomendo fortemente a releitura dos 3 capítulos aqui para a próxima aula, né? Para que o Senhor continue trabalhando, orientando e ensinando a cada um de nós aqui. Em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado pela presença, paciência de todos, pela escuta e pela colaboração. Acredito que agora nesse finalzinho aqui a Dani tem um recadinho muito rápido, acho também, para compartilhar conosco, a respeito do assunto que já foi falado nas outras aulas ali, né, das ministrações com as mulheres. Então eu te deixo a palavra, meu amor, e logo mais a gente compartilha um pouquinho a respeito da aula e aqueles que quiserem participar. Amém? Muito obrigado a todos.